Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus cada dia possa encher os nossos corações e que o Espírito Santo de Deus possa cada dia mudar o nosso coração, a nossa mente, abrindo-os para a compreensão da sua santa palavra. Hoje nós vamos estudar sobre a operação dos demônios nos últimos momentos da história deste mundo. E a profecia focaliza um tempo muito crítico, tempo no qual estamos prestes a adentrar nele. Somente aqueles que estiverem escudados pelo poder de Deus, protegidos pelas suas santas e poderosas mãos, vão ficar em pé, firme, na presença do Filho de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, obrigado, meu Deus, por esta manhã, por ter acordado, por ter sido escudado pelo Teu amor durante as horas noturnas. Abre agora nossa mente e nosso coração para entender a Tua palavra. Conceda-nos a unção do Teu Espírito, desvenda os mistérios da Tua palavra diante de nós e ajuda-nos a entender o real sentido da mesma. Te pedimos e te agradecemos pelo sangue do Cordeiro. Amém, Senhor. Amém. Amém. A profecia focaliza nos últimos momentos da história deste mundo o surgimento de um poder operador de milagres. O surgimento de um poder operador de sinais e prodígios, que, através dos quais, há de enganar o mundo inteiro e levá-los a adorar a besta, o oitavo rei, o anticristo. Hoje nós vamos estudar sobre este período, dentro do qual Satanás e seus demônios, todos os demônios do inferno, há de formar a última confederação para lutar contra o Cordeiro e contra o seu povo. No capítulo 24 de São Mateus, Jesus Cristo desvenda os mistérios do futuro. Afasta um pouco a cortina que separava o seu tempo dos últimos momentos da história e apresenta um período crítico no qual Satanás haverá de trabalhar arduamente para enganar e desencaminhar o seu povo. Capítulo 24, verso 24, Jesus Cristo revelou o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Na Bíblia Corrigida diz os próprios escolhidos. Aqui, Jesus Cristo, pelo Espírito profético de Deus, está nos revelando que nos últimos momentos da história deste mundo, profetas, falsos profetas, há de se levantar. Hão de se levantar com o poder de operar milagres, prodígios, maravilhas, sinais. E o principal objetivo, tanto de Satanás como os demônios, usando esses homens que vão se colocar ao seu bel prazer, o principal objetivo deles é desencaminhar, enganar o povo de Deus. Agora, quando será tudo isso? A profecia revela um período crítico e vamos continuar estudando. Observe a expressão de Cristo, operando grandes sinais. Quando a profecia usa essa expressão grande, nós temos que estar atento, porque coisa pesada vem por aí. Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 16, Apocalipse, capítulo 16, a partir do verso 13, a gente percebe mais uma vez a revelação desse poder operador de milagres.
e revela também quem estará por trás deles. Lá, Cristo disse que os instrumentos eram os falsos profetas, ou seriam os falsos profetas. Já aqui no capítulo 16 fala quem estará por trás dos falsos milagres, dos falsos prodígios, dos falsos sinais milagrosos. Capítulo 16, o verso 12 diz assim: derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. O verso 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. O verso 14 traz uma revelação extraordinária. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Pode ver que o mundo inteiro será enganado. E se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos os demônios, controlados por Satanás, formando a última confederação do mal para lutar contra Deus, para travar a última batalha contra Deus e contra o seu povo. E nós vamos analisar agora essas passagens, porque aqui está revelado algo extraordinário. Primeiro, o caminho dos reis do Oriente, dos reis que moram do lado do nascimento do sol, precisa ser preparado. Para que esse caminho possa ser preparado, as águas do rio Eufrates precisam secar. Como eu disse, de todas as 7 pragas, a última que está, ou a única que está num sentido simbólico, é a 6ª praga, essa que estamos acabando de ler. Por quê? Porque ela terá um duplo cumprimento. Ela se cumprirá antes do fechamento da porta da graça, pois é o preparo do caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, mas terá o seu clímax no período correspondente ao derramamento da 6ª praga. Depois eu vou explicar para vocês o porquê. Se está no sentido simbólico, aqui nós temos que procurar o significado das simbologias. Águas, na profecia, representa nações, um território povoado, multidões, línguas, né? E eu faço uma pergunta para vocês. Qual foi a única nação, o único povo ou povos que foi comparado com as águas do rio Eufrates? Porque tem pessoas dizendo que aqui é a queda de Babilônia e etc. Babilônia mística, Babilônia espiritual, lá na 6ª praga e tal. A Bíblia não está dizendo isso. Está dizendo que o caminho dos reis do Oriente precisa ser preparado. E para isso, as águas do rio Eufrates, do grande rio Eufrates, precisa secar. Se a gente vai para Isaías capítulo 8, a gente vê e conhece o único povo que Deus comparou com as águas do rio Eufrates. E vamos analisar profundamente, porque é um ponto aqui, um ponto ali. É o que diz a Bíblia. Capítulo 8, verso 7 diz assim: eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, aí vem a explicação, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória. Quando fala toda a sua glória, está falando aqui de todos os reinos que ele conquistou, ok? Águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras.
Então, aqui a profecia está chamando os assírios, com todos os reinos ali que ele havia conquistado, toda a glória do rei, como foi comparado com as águas do grande rio Eufrates. Só existe uma passagem que compara as águas do rio Eufrates com uma nação, e é aqui. É a nação assíria, o Império Assírico. Mas só que com o passar dos anos, no decorrer da história, os assírios desapareceu. O Império Assírico foi destruído e nunca mais ele surgiu. Mas o seu grande território, o grande território aqui ocupado pelo rei e toda a sua glória, que eram os reinos que eles haviam conquistado, esse território hoje é ocupado por algumas nações, inclusive o reino da Síria e uma parte do reino do Iraque e algumas outras nações. Então, as águas do rio, do grande rio Eufrates, representam essas nações que têm que ser eliminadas antes da vinda dos reis do Oriente. É um sinal. Eu não sei como Deus vai eliminar essas nações, mas se a profecia está dizendo, cedo ou tarde elas serão eliminadas. A Síria e o Iraque já quase foram eliminados pela guerra, mas vai ser uma eliminação rápida. Não sei se é através de quedas de meteoros, quedas de asteroides, um grande vulcão engolindo tudo, ou um grande terremoto destruindo tudo, eu não sei. Mas a profecia diz que as águas do rio Eufrates, isto é, as nações que ocupam o território ocupado antigamente pelo Império Assírico, será eliminado. Essas águas serão eliminadas para preparar o caminho dos reis que vêm do nascimento do sol do Oriente. O que significa isso? O preparo do caminho começa no verso... Vamos voltar lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 16. Primeiro, é eliminado ou tirada a pedra que está no meio do caminho, preparando o caminho para os reis, a chegada dos reis, que são as águas do rio Eufrates, representando aí as nações do Velho Mundo, algumas nações do Velho Mundo, que hoje ocupa a posição ou o território do antigo Império Assírico. Quando ele for destruído, o verso 13 revela então o momento em que o caminho começa então a ser preparado para a chegada dos reis do Oriente. 3 espíritos entram em ação. Aqui nos chama a atenção para o mundo dos espíritos. Né? Qual é a religião monstruosa, diabólica, que fala sobre o mundo dos espíritos, que é um portal do mundo dos espíritos? O espiritismo. E o primeiro espírito que sai, que entra em ação, é o espírito que sai da boca do dragão. O dragão, ele representa Satanás trabalhando contra o povo de Deus, guerreando contra o povo de Deus sobre várias formas, usando as principais religiões. Se você analisar lá no capítulo 12, você vê que ele trabalhou, lutou contra Cristo e contra seu povo através do paganismo, Roma pagã, através do catolicismo, Roma papal, e nesses últimos momentos, através do espiritismo, que é o paganismo disfarçado hoje. Então, o espírito que sai aqui da boca do dragão representa o espiritismo. Se você vai para Apocalipse, naquele capítulo que diz o maior perigo para o lar e a vida, você vê que o espiritismo entra em ação. Satanás, ele se utiliza do espiritismo para abranger todo mundo e enganar todo mundo. Engole o papado, engole o protestantismo, se une, se unificam e torna-se a imagem da besta ou a grande Babilônia, enganando o mundo. E aqui eles dizem que esses 3 espíritos são semelhantes a rãs. O que significa isso? Quando a Bíblia fala alguma coisa assim, ele está levando a nossa mente para algum episódio do passado. E as rãs acontecem exatamente lá no Egito, no derramamento das pragas. Porque
nos chama a atenção das rãs? Porque as rãs que invadiram a terra do Egito, todas as casas do Egito, eles saíram de 3 fontes, dos rios, dos canais e das lagoas. Exatamente aqui das 3 fontes. Aqui você pode ver que o dragão é maior do que a besta é maior do que o falso profeta. Assim como o rio é maior do que os canais, né? E os canais é maior do que as lagoas. E as rãs tinham um único objetivo: invadir todas as casas do Egito. Assim também, eles são aqui semelhantes a rãs, porque ele vai invadir cada casa, cada família do mundo, através de reencarnações, aparecendo na pessoa de pessoas que já morreram, certo? Em forma das pessoas que já morreram. Então aqui diz: vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que segundo o espiritismo são espíritos de pessoas que já morreram, que aparecem trazendo paz e esperança para os seus contemporâneos, para os seus amigos, para os seus familiares. Só que no verso 14 revela a verdade. Diz que não são espíritos de mortos, são espíritos de demônios operadores de sinais. Então, os demônios na forma, usando como instrumento o espiritismo e o que sai da besta, o catolicismo e o protestantismo, irá enganar o mundo inteiro. Eles vão direto aos reis da terra para enganar o mundo inteiro. Conquistando os reis assinam decretos, seus súditos acatam o decreto e ali a vitória aparentemente estará ganha. Ok? Primeiro, tem que ter... Algumas nações vão agora, nesses dias, não vai custar, vai ser nesses dias, vai ser destruídas. Vai ser o sinal para todo mundo. Quando algumas nações que hoje ocupam o território ocupado antigamente pelo Império Assírico, nós precisamos estar de orelha em pé, né? De orelhinha em pé, de olhos abertos, porque o terror começa. Quem são os reis do Oriente? Gente, quando a Bíblia diz os reis do Oriente vêm, as águas do rio Eufrates seca, isso nos leva para a conquista de Babilônia. Belsazar, o último rei da Babilônia, um pouco na noite em que ela caiu, faz uma festa, desafia o Deus do céu, traz os vasos, começa a beber com seus grandes e suas concubinas. E uma mão aparece traçando algumas letras misteriosas, palavras estas que era traçando o fim tanto do rei, a morte do rei, como também a conquista de seu reino pelo Medo-Pérsia. Enquanto ele estava lá, né, tremendo de medo e chamando os magos para decifrar o código lá, feito pela mão misteriosa, Ciro, com os seus exércitos lá fora, estava desviando, né, com as espadas de seus milhares de soldados, o curso do rio. Eles secam o rio e entra e conquista. Quando a Bíblia diz que as águas do rio Eufrates precisam secar para vir os reis do Oriente, está nos chamando a atenção para a conquista de Babilônia. Por quê? Porque quando eles secaram o rio, desviando o curso, e entraram e conquistaram Babilônia, os reis do Oriente, Dario, o rei dos Medos, e Ciro, o rei dos Persas, conquistaram então, ou tomaram as rédeas do poder mundial. Agora, quem representa esses reis do Oriente? Nós já descobrimos que são 2, né? Dario e Ciro eram os reis do Oriente. Dario ali representa o Messias na sua primeira fase, a chegada do Messias. E Ciro representa ali a Jesus na sua segunda volta, né? Não eles lá, mas aqui. Por exemplo, os reis do Oriente, a palavra Oriente nos chama a atenção para a volta de Jesus. Cristo, falando da vinda do falso Cristo, como personificando a si mesmo, ele disse: quando vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Ele está no interior da casa, não acrediteis, porque a minha volta não será assim. A minha volta será comparada com o relâmpago, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem.
Então, Cristo estava falando da personificação de Satanás nos últimos momentos da terra para enganar o seu povo. Bom, então, quando fala do Oriente, está nos revelando o caráter desses dois reis. O primeiro rei oriental simbolizará a primeira vinda de Cristo como Messias, que é o oitavo rei. Quando o oitavo rei ascender em poder, como consequência da cura da ferida mortal, o primeiro povo que vai ser enganado são os israelitas. O povo de Israel nunca aceitaram Jesus como o Messias. Eles ainda esperam o Messias. Um rei que vai destruir tudo, que vai conquistar, né, todas as coisas. Então, quando o oitavo rei chegar, ele vai ter as características que o povo de Israel queria ou quer ver no Messias. E eles vão ver nesse Messias, no oitavo rei, no último papa da história, como tem poder de destruir tudo, até fazer fogo descer através dos seus falsos profetas, eles vão receber ele como o Messias. Então, o oitavo rei vai cumprir a primeira etapa de Jesus, a vinda do Messias. E o segundo rei cumprirá a segunda etapa, vindo como Jesus na segunda vez. Aqui no Grande Conflito, a senhora White fala da vinda do falso Cristo como sendo o Cristo verdadeiro. Diz assim, como ato culminante, na página 624, no capítulo Aproxima-se o Tempo de Angústia. Como ato culminante, no clímax, né, do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada em Apocalipse, capítulo 1, 13 a 15. Olhos de fogo, o rosto como o sol, a voz como voz de muitas águas, etc. É exatamente assim. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de vitória. Cristo veio! Cristo veio! O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo os abençoava aos seus discípulos. E assim vai. Aqui está o segundo rei oriental. É a chegada dos reis. Porque quando é que Satanás ocupa o trono do mundo? A gente vê que Dario, quando as águas do rio foram desviadas e eles tomaram as rédeas do governo, Dario reinou cerca de 2 anos. Ele tinha 62 anos, segundo o livro de Daniel, e reinou cerca de 2 anos. Depois da sua morte, o persa, que é Ciro, tomou as rédeas do governo, ele e seus sucessores. Assim vai ser agora. Os reis do Oriente. Primeiro chega o oitavo rei. Você pode ver que esse relato está na sexta praga. Por que na sexta praga? Porque na quinta praga, a quinta praga será sobre o trono da besta. E o reino da besta, o reino do anticristo, ficará em trevas. Então ele será ferido na quinta praga. Ficará inapto para governar agora o mundo. Não vai morrer, porque a Bíblia diz que ele só vai morrer com a volta de Jesus. Aí entra o segundo rei, que é na sexta praga. No período da sexta praga, Satanás personificará Jesus. É o último ato do drama. A senhora White diz que ele vai vir com vestes reais, então será rei. É o segundo rei. Bom, nós vemos aqui que a profecia ele vai em andamento. Por que eu digo aqui que o primeiro rei é o oitavo rei, é o anticristo? Porque esse período aqui, onde vai surgir o poder operador de milagres, a profecia aponta para o período em que a besta estará reinando, a besta curada estará reinando. Se você volta um pouco para Apocalipse capítulo 13, você vai ver isso. Por exemplo, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Que período é esse? É no período do reinado do anticristo, da besta que era e não é? Vamos ver. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais
que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, àquela que ferida mortal sobreviveu. Pode ver que o período no qual surgirá o poder operador de milagres, de sinais e prodígios, é o período da besta curada. Ok? É o período da besta curada. Então, antes do surgimento do anticristo, vai aparecer o poder operador de milagres, preparando o caminho para eles. Tanto para o anticristo como para o falso Cristo, que é Satanás vindo personificando Jesus. Aí, através dos milagres, eles preparam e ele surge. A senhora White fala no Grande Conflito sobre a formação dos três poderes, a união dos três poderes. Espiritismo, protestantismo e papado, catolicismo. Quando eles se unificam, eles formam tipo um olho, um portal. Porque a palavra Babilônia, que é dada a eles depois dessa união, quer dizer, em primeiro lugar, confusão, e em segundo lugar, o portal de Deus. Sai um Deus, que é o anticristo. É o primeiro rei do Oriente. Ok? Então nós vemos aqui que eles terão poderes de fazer descer fogo do céu, em nome da besta. Aqueles falsos profetas que Cristo falou é exatamente nesse período. Esse cidadão que faz descer fogo do céu, que não será apenas um, mas sempre tem um líder, é o grande falso profeta, o falso profeta Elias. Porque quem fazia descer fogo do céu era o profeta Elias. Por 3 vezes a Bíblia registra ele fazendo descer fogo do céu. Se eu for o homem de Deus, desça fogo do céu e mata vocês. Ele matava todo mundo, 51 soldados, por 2 vezes. E lá no Monte Carmelo também, em nome de Deus, ele fez descer fogo do céu para provar que Deus era Deus. Certo? Então, quando fala ali, está falando de um falso profeta que vai fazer descer fogo do céu. E no capítulo 19, deixa claro que é ele. Ó, capítulo 19, o verso 20, diz assim: mas a besta foi aprisionada e com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela quem? Da besta. Quem é a besta? Um Deus. Dela seduziu aqueles que receberam o sinal da besta e eram adoradores da sua imagem. Então, os falsos profetas que terão poderes demoníacos, lá no capítulo 16, fala quem estará por trás dos falsos profetas operando os milagres. Quem são? Os demônios, operadores de sinais. Eles vão fazer os sinais através dos falsos profetas. Adeptos do espiritismo, adeptos do catolicismo e adeptos do protestantismo. São os falsos profetas, certo? Agora eu faço uma pergunta para vocês. Não vão confundir os verdadeiros profetas com os falsos profetas. O que a Bíblia diz? Pelos seus frutos os conhecereis. Se eles não falarem a lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com essa palavra, jamais verá a alva. Ok? Então, como nós já estudamos aqui, a história se repetirá. A história se repetirá. Nesse livro aqui, deixa eu ver aqui nesse livro, Mensagens Escolhidas, volume 2. Olha o que a senhora White fala com respeito. Deixa eu ver aqui. É esse tempo. Ela diz aqui: são os prodígios de mentira do diabo que levarão o mundo cativo. E ele fará descer fogo do céu à vista dos homens. Ele operará milagres. Esse maravilhoso poder operador de milagres, olha a expressão que ela usa quando viu em visão.
esse poder maravilhoso, esse maravilhoso poder operador de milagres abrangerá todo o mundo. Isso na página 51. Mensagem escolhida, volume 2. Aí você vai lá para a página 55. Olha o que ela diz. Satanás, rodeado de anjos maus, olha o que Apocalipse lá falou, são demônios operadores de sinais. Satanás, rodeado de anjos maus e pretendendo ser Deus, operará milagres de toda espécie para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Muito bom. Revelações extraordinárias. E aqui, deixa eu ver aqui. Olha o que diz aqui, na página 97. Ainda falando desse período, onde vai surgir o poder operador de milagres para enganar o mundo inteiro, através do Espiritismo e através da Tríplice União. O inimigo está se preparando, hoje, para enganar o mundo inteiro por seu poder operador de milagres. Ele pretenderá personificar os anjos de luz, personificará a Jesus Cristo. São revelações do Espírito de Deus para os últimos momentos da história. Como eu disse, a história vai se repetir. Se nós não nos prepararmos, jejuando dia e noite, estudando dia e noite a Bíblia, nós vamos ser pegos nas malhas malignas e diabólicas do diabo, quando esse poder operador de milagres aparecer. Imagine seu filho, está à beira da morte, não tem mais jeito, foi despachado dos médicos. E você sabe que existe um cidadão na cidade que pode curar seu filho, só que ele não é de Deus. E aí? O que você vai fazer? Preste bem atenção, temos que estar preparados. Milagres não é prova. Daqui uns dias, os profetas de Deus vão surgir, operando vários tipos de milagres para despertar a igreja. Mas milagres não é prova. Não é prova de salvação e não é prova de que a pessoa é verdadeira. A Bíblia usa a lei. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, de acordo a eles, não verá alva. A alva é a luz do dia, ou seja, não sairá da escuridão. Certo? E Cristo, Deus lá, me parece que é em Deuteronômio, eu não me lembro a passagem. Deus disse assim, quando surgir no meio de vós um profeta e operar algum sinal e dizer para vocês assim, vamos adorar outros deuses, mata o profeta, porque eu estou testando vocês. Viu? Deus está dizendo assim, milagre, sinal, prodígio não é prova de fé. A obediência e o amor a Deus, acima de tudo, isso sim é prova de fé. Ok? Como eu disse, a história vai se repetir. No tempo do rei Acabe, Josafá, rei de Israel, rei de Judá, da cidade de Jerusalém, visitou Acabe na capital de Israel, Samaria. E lá, Acabe disse, sobe comigo contra uma guerra contra a cidade de Gileade? Está bom, eu vou subir com você, somos amigos. Consulta primeiro o Senhor. Disse, tudo bem. E Acabe chamou 400 profetas e perguntou, a gente pode subir à cidade de Gileade? O Senhor vai entregá-la nas nossas mãos? E ele disse, e os 400 profetas falou a mesma palavra, sobe e o Senhor entregará nas tuas mãos. Existe um ditado que diz que quando a esmola é muito grande, o sábio fica um pouco desconfiado, mesmo não vendo, né? Aí Josafá disse, não existe outro profeta não para consultar o Senhor através dele? Ele disse, existe mais um, mas eu não gosto dele. O rei Acabe falou, ele só fala de mim o que é ruim. Aí Josafá disse, não fale assim, chame ele. Aí chamou ele, né? E então Micaías desvendou todo o mistério. Disse, olha, eu vi o Senhor sentado no seu trono.
E ele disse, e estava rodeado de seres, um de um lado, outro do outro. E ele perguntou, quem vai descer e enganar Acabe para que ele sobe a guerra contra Gileade e morra? E nenhum dos anjos quis ir. Aí alguém apareceu e disse, ei, eu vou. A Bíblia chama ele de espírito mentiroso. Aí Deus olha para ele e diz, com quê? E ele disse, eu vou ser um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E Deus olhou para ele e disse, vai, e tu vai conseguir. E ele desceu e falou na boca dos seus profetas. Quando os profetas disseram assim, sobe, e o Senhor entregará nas suas mãos. Quem estava falando não era o Espírito de Deus, era o demônio. E Kenaná, que era o chefe, sempre tem um chefe. Os profetas falsos sempre têm um chefe, como os outros também. No tempo de Elias, Elias era o chefe dos outros profetas. No tempo de Eliseu, Eliseu era o chefe. Então sempre tem um chefe. Aí, quando ele falou tudo isso, ele foi lá, deu uma bufetada no rosto de Micaías e disse assim, de onde saiu o Espírito de Deus de ti? De mim para falar em ti. Ele estava sendo usado pelo demônio e pensava que estava sendo usado pelo Espírito de Deus. Meu irmão, o terror está chegando. O terror está chegando. Nessa época aqui, pessoas vão aparecer na sua casa dizendo que é seu pai e sua mãe que já morreu, quando na verdade será um demônio. E eles vão operar milagres para levar você a acreditar. Se você não estiver com Deus, você e eu iremos sucumbir. Que Deus nos abençoe. Amém.